Saudações, companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 14 com o tema Aproveitamento. Quem vai fazer o estudo para nós é o nosso querido amigo Alcide Júnior. É com você, meu amigo. Olá, queridos ouvintes. Está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14, chamado Aproveitamento. Eu sou Alcide Júnior e farei o estudo com vocês. Inicialmente, nós faremos a leitura da mensagem do Emmanuel e, na sequência, faremos os esclarecimentos. E diz a mensagem: geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes raia pela imprudência, pela obsessão. O novo crente flagela quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, azorragando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longa, e que há muitas esferas de serviços na casa do nosso Pai. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais e estender-lhes os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos, todavia, no fundo estão sempre inclinados a rudes conflitos, em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscaras em todas as posições. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa a conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do Espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. E esta é a mensagem do nosso Emmanuel, extraída de um trecho da carta de Paulo a Timóteo, que está lá no capítulo 4, versículo 15, que diz: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ponto. Esse é o trecho de Paulo, a recomendação que Paulo faz a Timóteo, esse seu apóstolo muito querido, para que ele tenha o melhor sucesso nas suas pregações. E isso serve inclusive para todos nós hoje, que é exatamente a preocupação de Emmanuel para que a gente possa tornar a doutrina do Cristo, para que a gente possa tornar essa doutrina dos Espíritos mais clara e mais confiável às pessoas, para que ela possa passar seriedade, para que ela possa passar segurança. Porque em nos vendo proclamar esse Evangelho, esta doutrina dos Espíritos, sentirão segurança naquilo que estão ouvindo. Por isso é imperioso, como o Emmanuel, vai dizer, o aproveitamento. Essa carta, essa mensagem, do Emmanuel, né, eu ouso dizer que ela tem 4 partes. A primeira, ele fala do nosso impulso de conquistar alguém. A segunda, ele vem trazer a recomendação, qual é a orientação correta para essa lição, para essa aprendizagem. Ele vem trazer para a gente o porquê dessa recomendação e finaliza com a sua conclusão. Ora, o que ele nos diz logo no início, o Emmanuel? Geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui preocupação de transformar
compulsoriamente os outros. Nós, quando estamos entrando numa doutrina nova, quando aquilo nos convence, quando nós estamos certos de que esse é o caminho, isso quando acontece no fundo do coração, a nossa tendência é querer que o outro compre essa ideia. Isso não só no movimento espírita, mas em qualquer outro movimento cristão. Você tem aquela ideia de que se isso é bom para mim, tem que ser bom para o outro. Por isso que o Emmanuel chama a atenção e traz o compulsoriamente. Porque nós ficamos tão, algumas vezes, fascinados pela beleza daquela doutrina, fascinados pela beleza da doutrina dos espíritos, pelo espiritismo, e a gente quer convencer o outro de qualquer forma. E ele diz que isso é comum, mas exatamente por isso que ele vem nos dar o ensinamento. E ele diz que às vezes esse comportamento nosso ele se dá por imprudência ou por obsessão. Imprudência no sentido de que a gente não observa a tendência do outro de aceitar ou não essas novas ideias, esse novo pensamento. Algumas outras vezes ele coloca como simples obsessão, porque nós sabemos, e o Consolador Prometido nos traz isso, que nós somos rodeados por espíritos o tempo todo. E dependendo das nossas más inclinações, das nossas brechas, nós estaremos trazendo para o nosso convívio, para a nossa orientação, mesmo sem a nossa percepção, irmãos que talvez queiram nos colocar em contendas. Porque é isso que algumas vezes acontece quando a gente vai tentar impor a doutrina a alguém. Acaba gerando um conflito, acaba gerando uma contenda. Por isso ele diz, esse impulso pode ser por imprudência ou pode ser por obsessão. E ele continua, o novo crente flagela quantos lhe ouve os argumentos. Ele diz que o que a gente faz com o outro na tentativa de conquistá-lo é um flagelo. É quase uma agressão a gente querer fazer com que ele compreenda que aquilo que eu já compreendi é o mais correto para todos. Calma. Esse é o entendimento que nós temos. Não sabemos até que ponto está a evolução e o conhecimento do outro para que ele também possa compreender que o meu ponto de vista é o ponto de vista correto. Ele é correto do ponto de vista de quem aprendeu, de quem entendeu, mas é necessário antes fazer o aproveitamento que ele vai dar a explicação mais embaixo. Ele disse que nesse sentido, que nós estamos com os argumentos calorosos, aí a gente vai, azorraga os costumes, condena as ideias, violenta as situações, fazendo com que a gente queira destruir o conhecimento, a ideia e o princípio do outro. E ele diz que a gente está esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longa. E ela exige o serviço constante. Então não devemos estar nessa ansiedade de conquistar o outro, porque ele, Emmanuel vem dizer para a gente, olha, é longa, não dá para ser do dia para a noite. Aguarda, semeia e espera a colheita, que a colheita vai ser do outro. E ele diz mais, esse processo, esse tempo, ele se dá paralelamente ao serviço que nós vamos desenvolver. Então, eu preciso estar disposto para trabalhar na seara do Cristo, para servir, para estar em constante serviço, para que eu possa aguardar que o outro perceba em mim aquela transformação. Então, não dá para a gente aguardar de um dia para a noite. E esse é um erro quase que geral. Não temos tempo, Nós queremos, olha, corre amigo, porque já passou do tempo. E nós fazemos isso porque conhecemos que é chegado os tempos. Mas espera lá, cada um está no seu passo e cada um vai ter o atendimento segundo os seus merecimentos. Então é preciso aguardar um pouco mais. É passo a passo e depende do serviço, porque quando nós estamos em serviço, nós estamos diante do outro, e estar diante do outro é aprender a dar paciência, aprender a dar moderação, é aprender a ouvir, é aprender a perdoar. São todos os sentimentos que nós colocamos em prova juntamente com o outro. Passada essa fase, o Emmanuel traz a recomendação para a gente, quando ele diz, aceitar a boa doutrina, decorar-lhes as fórmulas verbais, estender-lhes os prefeitos, são tarefas importantes. E nós estamos fazendo isso, Nós aceitamos a doutrina, nós decoramos, queremos ter a melhor oratória
para fazer com que o outro consiga ouvir. Nós estamos estendendo os preceitos a quantos querem nos ouvir. Tudo isso é importante. Mas, ele diz adiante, aproveitá-la é essencial. Ou seja, não adianta eu ter toda essa prática, toda essa beleza, se eu primeiramente não tiver feito o melhor aproveitamento. Isso é igual àquelas recomendações do comissário de bordo no avião. Quando ele vai dar aquelas instruções, o que, que ele diz, né? Em caso de perigo, de pânico, máscaras cairão do alto. Primeiramente ajuste em você e depois auxilie quem está ao seu lado na sua dependência. Se não for assim, a gente vai se atrapalhar. A gente não consegue nem proteger o colega do lado e nem a nós mesmos. Por isso é imprescindível aproveitar, entender, transformar a nós mesmos. Porque fica muito mais fácil convencer o outro. Porque ele não estará somente ouvindo, mas observando os nossos costumes, o nosso comportamento. Tá? E por que ele dá essa recomendação, como ele coloca aqui? Essa recomendação que ele vem dizer. Por que ele dá essa recomendação? Porque ele sabe que nós somos tendenciosos a cair nas nossas tentações, nos conflitos, né, rudes, como o Emmanuel coloca. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos, mas no fundo estão sempre inclinados a rudes conflitos, em face da menor alfinetada. No mundo de provas e expiações, todos nós somos devedores das leis divinas. E por sermos devedores das leis divinas, ainda não temos os sentimentos educados. Então a gente ainda está aqui e ali caindo em algum prejuízo a si mesmo. Como ele vai colocar aqui, a gente está inclinado a alguns conflitos. Muito embora vigilante, muito embora estamos pedindo a Deus que nos oriente, que nos dê a paciência, algumas vezes nós inesperadamente caímos nisso tudo. Então, por isso, ele diz que como alguém pode acreditar nas tuas palavras se as tuas ações são contraditórias? Precisamos lembrar do Cristo, que tinha no mesmo equilíbrio a palavra e o coração, a palavra e a atitude dele. Ele vai nos dizer mais ainda que os pequeninos aborrecimentos domésticos também nos tiram desse controle. Ele diz que é o jogo de máscaras em todas as posições. Ora, se ele traz para a gente a lembrança de que esses conflitos domésticos são os pequeninos, ele está dizendo para a gente, olha, cuidado, porque são nos menores, são nas sutilezas do cotidiano que a gente acaba fracassando, principalmente dentro de casa. Na casa espírita nós somos vigilantes, na casa espírita nós respiramos fundo, repensamos o que estamos colocando para o outro, porque estamos ali o tempo todo naquela vestimenta, como ele mesmo coloca, com aquela máscara de que devemos manter aquela postura. Em casa nós relaxamos, tiramos a sandália do pé e somos nós mesmos. E são pequeninos aborrecimentos, como Emmanuel diz. Então não dá para a gente ainda não ter esse controle doméstico, nem esse controle social e querer que o outro receba a nossa orientação sem duvidar. Ele vai duvidar porque nos conhece as atitudes. E qual é a conclusão que o Paulo dá para tudo isso? Como ele vai dizer, a questão fundamental é de aproveitamento. É aquilo que Paulo diz a Timóteo, e é isso que o Emmanuel vem repetir para a gente. Aproveitem. A palavra não terá sentido se não for pelo aproveitamento primeiro naquele que está proferindo aquela palavra, aquele verso. Ele diz indubitável que a cultura doutrinária representa a conquista imprescindível. Ele diz, não tenha dúvida. É indubitável que isso é perfeito, é imprescindível. Mas ele diz, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, é necessário que ele primeiro incorpore aquele pensamento. É imperioso. O processo se dá de dentro para fora. A gente estamos nesse processo de proclamar esse evangelho, mas poucos de nós está preocupado em fazer a transformação. Ainda achamos que o simples fato de proferir essa palavra, repetir as palavras estudadas, decoradas, como nos diz o Emmanuel, é o suficiente para a conquista do outro. Ainda não. Ela vai auxiliar, mas ainda não é o ponto principal para que a gente possa ter a nossa elevação espiritual conquistada
e ainda mais conquistar o coração do outro com as nossas ideias. E assim, meus irmãos, eu me despeço aqui. Essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net. Muito obrigado. Agradecemos ao amigo Alcides pelas belas reflexões do capítulo 14, que traz como título aproveitamento. Emmanuel, com muita propriedade, fala do aproveitamento que devemos ter quando conhecemos a verdade do Cristo. Como diz Paulo, devemos meditar para não cometer equívocos. Meditemos. Agradecemos mais uma vez o querido amigo Alcides e convidamos você para se inscrever no nosso canal no YouTube, @divulgar Doutrina Espírita, e conheça todas as nossas divulgações. Que Jesus permaneça no coração de vocês. Até a próxima.